Rapazes, a maioria de vocês nem percebe, mas as mulheres observam tudo. Não são apenas as suas palavras, mas como vocês se movem, onde seus olhos se fixam, a tensão em seus ombros, até mesmo aqueles pequenos gestos que vocês fazem sem pensar duas vezes. E aqui está a parte que pode surpreendê-los. Alguns desses hábitos sutis não são apenas visíveis, eles são magnéticos. Estou falando daqueles pequenos movimentos inconscientes que ultrapassam a lógica e atingem diretamente as emoções de uma mulher. São esses pequenos gestos que a fazem se aproximar, sentir aquela centelha invisível e se perguntar: o que esse homem tem de tão especial? Agora, a maioria dos homens passa a vida inteira tentando se destacar com gestos chamativos, dinheiro, aparência, roupas caras ou charme chamativo. Mas a verdade é que o que realmente torna um homem inesquecível não é o que ele diz ou veste. É a confiança silenciosa, aquela calma sensação de presença que diz: eu pertenço a este lugar. É isso que realmente deixa uma marca. Então, hoje, vou revelar 9 gestos corporais sutis e ignorados que deixam as mulheres completamente loucas. Muitas vezes, sem que você perceba. E depois que você entender isso, nunca mais entrará em uma sala, falará com uma mulher ou manterá contato visual da mesma forma. Então, continue comigo, porque isso pode mudar para sempre a sua maneira de se comportar. Número 9. A inclinação lenta da cabeça, às vezes chamada de âncora da presença. Você pode nunca pensar muito sobre isso, mas essa simples e lenta inclinação da cabeça, enquanto ouve ou mantém contato visual, desencadeia algo primitivo no fundo da mente feminina. Não demonstra apenas curiosidade. Sinaliza abertura emocional, confiança e segurança fundamentada. Quando um homem inclina a cabeça levemente, apenas o suficiente para mostrar que está genuinamente ouvindo, não apenas ouvindo palavras, envia uma mensagem silenciosa. Eu te vejo. Estou seguro. Você tem toda a minha atenção. Veja por que funciona. Essa inclinação da cabeça imita um comportamento profundamente enraizado em nossa memória emocional. O mesmo gesto que os bebês usam para expressar curiosidade e buscar segurança. Ela ativa o que os neurocientistas chamam de resposta do cuidador, um padrão emocional subconsciente que nos faz sentir instintivamente mais à vontade e confiantes. Mas há outra camada. Essa inclinação lenta também parece que você a está estudando, sem julgá-la ou se distrair, mas realmente percebendo algo mais profundo, como se ela valesse a pena ser compreendida. Na linguagem corporal, isso é conhecido como gesto de rapport. Ele suaviza nossas defesas e abre silenciosamente a porta para a intimidade. E isso é poderoso, porque em um mundo onde as pessoas geralmente ouvem apenas para responder, um homem que ouve para entender se destaca. Ele a faz se sentir verdadeiramente vista. Ele cria uma bolha silenciosa de conexão, e ela se lembra daquele momento muito depois de ter passado. Então, da próxima vez que ela estiver falando, não acene automaticamente com a cabeça. Deixe seu corpo se inclinar suavemente para o momento. Deixe a inclinação acontecer naturalmente. Deixe-a sentir que sua mente não está divagando em outro lugar, porque a presença real é rara e incrivelmente atraente. Número 8. O único levantar de sobrancelhas, também conhecido como o microdesafio. Esta é pura magia. Aquele breve e sutil levantar de uma sobrancelha, especialmente depois que ela diz algo ousado ou brincalhão, envia um sinal claro. Sério? Você vai chegar lá. Sem dizer uma palavra, você criou uma tensão brincalhona. É meio desafio, meio flerte e tudo confiança. Especialistas em linguagem corporal chamam isso de microdesafio, um rápido lampejo de intriga misturado com diversão. Não parece julgamento, parece divertido, como se você estivesse dizendo: não me impressiono tão facilmente. E isso, meu amigo, é puro combustível de atração para uma mulher de alto valor.
Por quê? Porque sugere mistério, profundidade emocional. Um homem que tem seu próprio mundo e não cede acesso a ele imediatamente. Pense nisso. A maioria dos homens acena com a cabeça com muita frequência, concorda rápido demais e se esforça demais para agradar. Mas aquele que levanta essa sobrancelha, como se dissesse, interessante, a faz querer ganhar sua atenção. É o que Robert Greene descreve como tensão estratégica em A Arte da Sedução. Você não está apenas acompanhando-a, você está cativando a mente dela. E sim, quando bem feito, funciona perfeitamente. Mas cuidado! Se fizer isso com muita frequência ou no momento errado, você parecerá um vilão de desenho animado ou alguém com um tique nervoso. Use com moderação. Combine com um sorriso lento ou uma breve pausa, e você dominará uma das formas mais antigas de flerte silencioso usando apenas os olhos e um pequeno movimento de expressão. A próxima é a número 7, a inclinação calma, também conhecida como o portal da intimidade. Vamos falar de algo incrivelmente simples, mas surpreendentemente poderoso: a inclinação lenta e calma. Não se trata de pular para a frente ou invadir o espaço dela como um cachorrinho superexcitado. Não. Trata-se de controle silencioso, de criar um espaço onde o resto do mundo desaparece e parece que só vocês dois existem. Quando você se inclina lentamente, não muito cedo nem muito perto, mas no momento certo, você envia um dos sinais subconscientes mais primitivos de conexão emocional. E acredite, as mulheres sentem isso profundamente. Do ponto de vista da neurociência, esse movimento desencadeia a liberação de ocitocina, o hormônio do vínculo, a mesma substância química liberada durante conversas profundas, momentos de confiança ou proximidade física. Aqui está o detalhe principal. Essa liberação de ocitocina só acontece quando a inclinação parece natural, sem esforço, como se seu corpo fosse atraído por um interesse genuíno. Se você apressar, ativará o instinto de luta ou fuga dela. Mas faça direito, e sua linguagem corporal dirá: não estou aqui para invadir, estou aqui para conectar. Especialistas chamam isso de diferença entre presença magnética e pressão social. Há um ponto ideal também. Aproxime-se apenas 5 centímetros mais do que o normal, mas somente depois que ela já estiver conversando. Quando você acerta o timing, algo especial acontece. Você cria uma bolha privada, como se uma fronteira invisível se formasse ao redor de vocês dois, mesmo em uma sala lotada. De repente, ela sente como se o mundo tivesse desaparecido por um momento, e ela se lembrará disso. Mas já vi muitos homens estragarem esse momento. Eles se aproximam rápido demais, longe demais ou antes que qualquer conexão real exista. O que acontece? Ela instintivamente se afasta. A tensão se dissipa e o mistério desaparece. Você passa de intrigante a constrangedor em segundos. Então, lembre-se, incline-se com presença, não com pressão. Deixe a energia do momento te guiar, e a reação dela lhe dirá tudo o que você precisa saber. Número 6. O toque do maxilar ou queixo. Às vezes chamado de sinal do pensador silencioso. Você já se pegou tocando o queixo ou coçando o queixo durante uma conversa profunda? Principalmente quando está realmente pensando em algo. Aqui está o segredo. As mulheres notam e adoram. Há algo poderosamente atraente em um homem que parece pensativo. Não inquieto, mas refletindo. Esse gesto masculino sutil diz: estou ouvindo. Estou confiante e estou firme em meus pensamentos. E é aqui que fica interessante. Do ponto de vista da psicologia evolucionista, o maxilar é um dos marcadores visuais mais fortes da testosterona. Então, quando você passa os dedos pelo maxilar, mesmo inconscientemente, você chama a atenção para uma característica que as mulheres são biologicamente programadas para achar atraente. É como um sinal subconsciente. Você não está se exibindo, você está apenas presente. Mas tem mais. Quando você toca seu rosto pensativamente, mantendo o contato visual,
Dá a sensação de que ela está testemunhando seus pensamentos se desenrolarem. É como se ela estivesse vendo você pensar em tempo real. Em Atração Atômica, Christopher Canwell explica que homens que demonstram gestos como esse parecem mais centrados, masculinos e seguros de si. E isso é poderoso. Um homem que faz uma pausa antes de falar, que se sente confortável com o silêncio, que não se apressa em preencher todas as lacunas. Esse homem irradia uma confiança silenciosa. Isso desperta algo antigo nas mulheres. É como assistir a alguém decifrar um mistério, e ela quer fazer parte da resposta. Torna-se uma preliminar intelectual. Então, da próxima vez que você encontrar sua mão perto do queixo enquanto estiver conversando, não a afaste rapidamente. Deixe-a ficar por um momento. Deixe que ela veja você pensando. Porque o verdadeiro mistério nem sempre é barulhento. Ele reside nessas pequenas pausas entre os pensamentos. Número 5. A pausa antes de falar, também chamada de alfabeto. Esta é tão subestimada que é quase criminosa. A maioria dos homens não consegue lidar com o silêncio. Eles correm para preenchê-lo, como se silêncio significasse fraqueza. Mas aqui está a verdade. Um homem que faz uma pausa antes de responder exala um poder inconfundível. Essa breve pausa demonstra compostura. Demonstra que você não está buscando aprovação nem se apressando para provar seu valor. Você é calmo, ponderado e está no controle. E pesquisas comprovam isso. Um estudo da UCLA descobriu que pessoas que fazem uma pausa antes de falar são vistas como mais inteligentes, mais ponderadas e mais confiáveis. Mas isso é apenas a superfície. O que realmente acontece é um jogo psicológico sutil. Você está quebrando o ritmo que os outros esperam. Você está mantendo o espaço, fazendo com que as pessoas se aproximem, esperando pelo que você dirá em seguida. Esse pequeno silêncio cria algo chamado tensão de antecipação, uma atração silenciosa e magnética que chama a atenção sem uma única palavra. Começamos a nos inclinar, já curiosos sobre o que você vai dizer em seguida, sentindo o peso das suas palavras antes mesmo que elas saiam. É o mesmo truque psicológico que os cassinos usam com as máquinas caça-níqueis. Essa pequena pausa antes do resultado aparecer torna a recompensa ainda mais viciante. Agora, imagine combinar essa pequena pausa com um simples movimento de mão, como abrir levemente as palmas das mãos ou pressionar suavemente as pontas dos dedos. Essa mistura é pura comunicação alfa. Ela envia um sinal de controle calmo. Diz a todos ao seu redor: não estou aqui para reagir. Estou aqui para responder com propósito. Esse é o tipo de energia que pode silenciar uma sala antes mesmo de você falar. E é o tipo que deixa uma mulher pensando em você muito depois de você ter ido embora. Há outro gesto frequentemente chamado de movimento de poder silencioso. Imagine isso. Você está em uma conversa, expondo um ponto. E enquanto seu tom é firme e confiante, as pontas dos seus dedos se juntam suavemente, formando um pequeno campanário. Isso não é por acaso. É linguagem corporal habilidosa. E a maioria dos homens nem percebe quando está fazendo isso. Esse movimento é conhecido como torre de mão. E é uma das maneiras mais sutis, porém poderosas, de demonstrar confiança sem usar uma única palavra. Por que funciona tão bem? Porque ocupa espaço sem parecer agressivo. Porque torna os movimentos das suas mãos intencionais, sem nervosismo. E porque te força a desacelerar, concentrando sua energia no momento. Não se trata de um tique aleatório ou hábito inquieto, é calma calculada. É o tipo de linguagem corporal controlada que você vê em CEOs durante reuniões milionárias e em homens carismáticos durante conversas íntimas. Quando você usa o gesto da torre enquanto fala, especialmente ao apresentar um ponto-chave, algo interessante acontece. Você parece mais autoritário. Suas palavras impactam com mais força. E ainda mais importante, você cria um sinal visual de presença, algo que as mulheres inconscientemente associam à liderança. Mas essa não é a única camada.
Há uma ligação subconsciente silenciosa com a oração nesse gesto. O campanário sugere profundidade, reflexão e mistério. E mistério, Amélia, é uma das fontes mais fortes de atração. Somos naturalmente atraídos por homens que parecem reflexivos, porque, em termos evolutivos, homens que conseguiam pensar profundamente eram melhores em resolver problemas, liderar tribos e manter a calma no caos. Só um pequeno aviso, no entanto. Evite fazer o campanário invertido, aquele com os dedos apontando para baixo como um vilão de filme tramando algo. Isso soa arrogante e até um pouco perturbador. Mantenha a forma clássica. Pontas dos dedos pressionadas, cotovelos relaxados, palavras moderadas. É elegante, é masculino e diz baixinho: eu sei quem eu sou e não tenho nada a provar. Há também a combinação de encolher de ombros e sorriso irônico. Uma das formas mais divertidas de flerte que você pode usar. Quer saber o que realmente chama a atenção de uma mulher? Não é charme exagerado. É uma mistura de contradições bem feitas. Imagine dar de ombros levemente, quase como se estivesse dizendo um talvez. E então, combinar isso com um sorrisinho malicioso e cúmplice. É isso. Flerte instantâneo. É como se seu corpo dissesse: não é grande coisa, enquanto seu rosto acrescenta. Ou talvez seja. Esse contraste deixa as mulheres loucas porque cria o que os psicólogos chamam de tensão do flerte. O ponto ideal entre confiança e diversão. O dar de ombros diz: estou relaxado. Não estou me esforçando demais. O sorriso diz: mas eu sei que sou interessante e talvez você também seja. Juntos, eles criam uma dinâmica quase impossível de ignorar. De acordo com Dominic Mann, autor de Flirt Like a Pro, gestos como esse desencadeiam um efeito de empurra-empurra, fazendo com que a interação pareça uma dança em vez de uma entrevista. Esse é o segredo que muitos caras ignoram. Eles exageram ou não fazem nada. Mas esta combinação cai bem no meio. Tranquila, mas alerta, engraçada, mas segura de si, charmosa, mas nunca carente. Aqui está algo para lembrar. Um dar de ombros duplo geralmente parece incerto ou desdenhoso. Mas um simples levantar de ombro suave, combinado com um pequeno sorriso, é confiança envolta em brincadeira. E mesmo que a mulher não reaja imediatamente, isso permanece em sua mente porque a fez sentir algo leve, brincalhão e um pouco sedutor. É isso que o torna inesquecível. Agora, vamos falar sobre um dos gestos mais magnéticos: a conexão entre os olhos e o meio sorriso. Isso é o que eu chamo de um segredo compartilhado do outro lado da sala. Imagine isso. Você olha para ela por tempo suficiente para que ela saiba que não foi acidental. Então, você acrescenta um meio sorriso discreto e discreto. Não um sorriso largo, nem um sorriso forçado. Apenas aquele sorriso pequeno e cúmplice que parece íntimo. É como se vocês dois tivessem trocado um segredo que ninguém mais jamais entenderá. E naquele momento, ele pode congelar o tempo. Especialistas em expressão facial descrevem isso como um sinal emocional controlado. Demonstra calor humano sem revelar tudo. É um convite à curiosidade. De acordo com a doutora Helen Fisher, neurocientista líder no estudo da atração humana, esse tipo de olhar compartilhado e sorriso fraco pode liberar feniletilamina, uma substância química natural ligada àquela sensação vibrante de se apaixonar. Então, sim, um olhar e um sorriso na hora certa podem literalmente fazer o cérebro dela sentir como é o amor. Mas o verdadeiro truque está no segredo. É isso que separa um olhar encantador de um olhar assustador. O contato visual diz: eu vejo você. O meio sorriso acrescenta: e ninguém mais precisa saber o que eu vejo. É misterioso, é pessoal. Conta uma história sem palavras, e é aí que uma mulher começa a se perguntar: quem é ele? E por que continuo pensando nele? Há também algo profundamente poderoso na forma como um homem domina seu espaço. Pense no tipo de homem que entra em uma sala e, sem dizer uma palavra,
Todos se viram lentamente para olhar. Não é a roupa ou o cheiro dele, é a maneira como ele se move e se comporta. Isso se chama gesto de reivindicação de espaço e é a forma mais pura de dominância tácita. Parece natural. Uma mão apoiada no encosto de uma cadeira, um braço estendido sobre a mesa ou uma postura calma e equilibrada que preenche o espaço sem tensão. Esses não são movimentos aleatórios. São sinais instintivos e primitivos de conforto e controle. Especialistas em linguagem corporal os chamam de gestos territoriais. Eles demonstram confiança e tranquilidade porque você não está tentando impressionar ninguém. Você não está implorando por aprovação. Você está simplesmente existindo em seu elemento. E isso é magnético. Os psicólogos chamam isso de viés da percepção de status elevado. É o instinto que diz ao nosso cérebro: se ele ocupa espaço tão naturalmente, ele deve ser importante. É antigo, enraizado nos dias em que dominância não se tratava de carros ou seguidores. Tratava-se de presença. Na época em que poder significava ser aquele que conseguia se manter firme, sentar perto da lareira e impor silêncio apenas com sua energia. No mundo de hoje, esse mesmo instinto ainda se aplica. É a diferença entre um homem que pede atenção e um homem que a atrai naturalmente. Um homem que consegue apoiar o braço casualmente no encosto de uma cadeira e falar com calma e confiança. Esse homem se sente perigoso de todas as maneiras certas, porque não está tentando representar. Ele não está fingindo ser forte. Ele simplesmente é. E aqui está uma última verdade, muitas vezes esquecida. Quietude é poder. A quietude é a forma mais silenciosa da força masculina. Quanto menos você se inquieta, menos agita as mãos, mais as pessoas sentem sua presença se expandir. Você quer que ela se incline e se pergunte: por que esse homem parece tão diferente? É aí que você entra em contato com a presença real. Domine seu espaço. Reivindique-o sem pedir desculpas. Deixe seu corpo transmitir a mensagem: eu pertenço a este lugar. Porque quando você realmente acreditar nisso, ela também sentirá. A verdadeira lição por trás de tudo isso é simples. Nenhum desses gestos é fingimento. Eles não são truques ou movimentos falsos. São sinais naturais de confiança, autenticidade e calma. Eles funcionam porque se comunicam diretamente com o subconsciente. Eles contam uma história antes mesmo de suas palavras começarem. Essas são as pequenas coisas silenciosas que as mulheres percebem, mesmo quando não percebem que estão percebendo. Então, pergunte a si mesma: quantas dessas coisas você já usa sem pensar? E quais você poderia começar a praticar de forma mais consciente para se tornar ainda mais consciente da sua presença? Compartilhe suas ideias nos comentários. Eu leio cada um deles porque a sua percepção mantém essas conversas vivas. E se este vídeo lhe deu uma nova perspectiva ou despertou algo em você, clique em curtir, inscreva-se no Dark Psychology e ative todas as notificações para não perder o que vem a seguir. Porque no próximo vídeo revelarei os 7 sinais silenciosos que as mulheres usam quando estão testando secretamente a sua confiança e como lidar com cada um deles com poder silencioso. Até lá, fique atento, não tenha pressa e aproprie-se de cada momento que você viver.